Senhoras e senhoras, uma boa noite, tudo bem? Eu sou o Sanches e sou o idealizador do antigo método Sanches. Eu me juntei com uma equipe de professores para a gente montar o método Sigma, tá? E o que que eu tinha repassado para eles? Essa situação de concursos públicos eu já trabalho há um bom tempo, inclusive fui concurseiro por um bom tempo e consegui aprovações expressivas nos mais variados concursos, tanto a nível federal, municipal e estadual. E quando a gente estava montando esse cronograma para a Polícia Civil, muito o Alberto me questionava sobre a situação da quantidade de horas. E eu tenho percebido que muitos alunos eles ficam perdidos na hora de fazer o cronograma de estudos. Alguns perdem horas, dias se planejando e quase nunca eles conseguem cumprir aquilo que foi planejado. Não sei se é o caso de vocês. Então, a gente projetou um curso para que você tenha o trabalho somente de sentar, depois do seu trabalho ou faculdade, que a gente sabe que muitos trabalham e estudam, sentar, estudar e no dia seguinte já ter o que revisar, tá bom? Então, a priori, a gente vai fazer uma análise do último edital da Polícia Civil, que foi a Polícia Civil de 2020, para escrivão, e em seguida a gente vai falar sobre como vocês têm que se organizar para tirar o melhor proveito das aulas que serão executadas por senhores, tá? Nós temos aqui língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimento sobre o Pará, noções de estatística, noções de direito administrativo, noções de constitucional, penal, processual, legislação especial e arquivologia, tá? A gente pode ver que, inicialmente, nós temos duas matérias com uma quantidade de questões bem baixas, que nesse caso seria noções de informática e conhecimento sobre o Pará, o que corresponde a 0,2 da pontuação total, tá bom? Além disso, nós tínhamos cinco questões em português, tá? Cinco questões em português, que eu vou marcar de amarelo, cinco de raciocínio lógico. E nós tínhamos estatística, administrativo, constitucional, penal e processual penal, com 5, 5, 5, 10 e 10, com uma pequena observação. A gente verifica que essas disciplinas específicas, nós temos 60% de todo o edital, tá, pessoal? 60% dos pontos previstos nesse último concurso. Então, o que que a gente tem que analisar a priori? Desculpa, 60 não, né? 2, 4, 5, 6, 7, 70% de toda a pontuação da prova. Com esses 70%, a gente tem noções de estatística, então, pelo menos em tese, não é uma prova extremamente aprofundada, porque senão ela colocaria somente estatística. Noções de direito administrativo e constitucional, noções de direito penal e noções de direito processual penal. Beleza, professor. Daqui, o que que é mais simples? Nós temos duas matérias que elas são bastante simples. A gente vai fazer muito exercício e, na medida do possível, você vai tentar gabaritar essas matérias, tá? Que, no caso, são noções de direito administrativo e noções de direito constitucional. Por que é importante eu estudar para acertar todas as cinco de direito administrativo e constitucional? Porque os teus concorrentes eles vão chegar muito próximos nessas matérias, próximo de gabaritar. Aqui a gente tem um ponto também que merece atenção especial do aluno. Por quê? A tendência de quem faz o concurso da Polícia Civil é não gostar de exatas. Não sei se os senhores concordam, podem me dar o feedback aí no chat, tá? Exceto para papiloscopista, que é uma área que já envolve química e física. Então, quem faz para papiloscopista, em regra, gosta de exatas. Quem faz para escrivão ou delegado não costuma ter tanta afinidade nem gosta. Ó, a Caterine, ela acabou de colocar que ela não gosta de exatas. Então, isso é um ponto a ser levado em consideração.
Então, aqui, a gente já vê um primeiro diferencial, porque a tendência é que as pessoas não se dediquem tanto e desistam, de certa forma, tá? Desista, de certa forma, de noções de estatística. Então, ele vai tentar aprender aquele básico e vai largar a mão. Aqui não, a gente vai tentar aprender o suficiente para chegar, no mínimo, em 4 acertos de 5, tá? Que já é a nossa primeira estratégia. Noções de direito penal, fazendo uma análise precisa nos sites como Gran Questões, como Tec Concursos e o Que Concursos, a gente percebe que o pessoal já não acerta tanto em direito penal quanto em constitucional e administrativo. Então, em média, professor, o que eu devo buscar? Acertar 4 de 5 aqui também, tá? É uma missão bastante simples? Não, não é relativamente simples, tá? Mas a gente vai estudar bastante para tentar chegar no mínimo a. Desculpa, aqui são 10 questões, né? De penal. Então a gente vai tentar buscar 8 questões no mínimo, tá? Esse é o nosso objetivo. E noções de direito processual penal, também o índice de acertos não é tão alto, se comparado a direito administrativo constitucional, e a gente vai buscar 8. Qual é o principal problema, senhores, de direito processual penal? Porque a maioria das bancas elas gostam de cobrar o que está previsto na letra de lei, mas a gente tem uma certa experiência e sabe como que eles gostam de cobrar e como repassar isso para o aluno para que ele tenha o melhor desempenho, tá certo? E além disso, a gente vai fazer muitas questões, tá? Muitas questões sobre processual penal. Então, se a gente conseguir manter esse desempenho, a gente já consegue acertar em torno de 65% da nossa pontuação da prova como um todo, da parte objetiva, tá? Aí é claro, você vai ver que o professor Alberto raciocínio lógico, que é relativamente fácil e dá para gabaritar. Português, dependendo da banca também, a gente vai procurar entre 4 e 5 acertos, tá? Por que eu te digo? Depende da banca, porque quem já estuda mais tempo sabe que a prova de português da Fundação Getúlio Vargas é extremamente complexa. Se de repente aparecer como banca Getúlio Vargas, fica um pouco difícil tirar 100%, tá? Legislação especial. Senhores, essa parte aqui talvez seja a parte mais complexa da tua prova, tá? Mas a gente não tem peso 2 a priori, o que é bom. Por quê? Porque nós temos várias e várias leis, mas com o tempo você vai internalizando e aprendendo. Por fim, mas não menos importante, nós temos a arquivologia, que também é uma matéria importante, porque ela tem 10% sozinha da tua prova. Então, perceba, se você dominar administrativo e constitucional, que você já deve ter uma base, penal, processual penal e estatística, mais a arquivologia, você vai ter quase que 80% da pontuação da prova. Na pior das hipóteses, se eu for um aluno muito bom nessas matérias, eu saio com 70% daqui, juntando mais uma certa porcentagem ali em cima, a gente consegue nota suficiente para ter essa aprovação, tá? O que eu peço para os senhores e para as senhoras? Que vocês se dediquem muito, 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 tá? Eu vou botar asterístico aqui. Nas tarefas de estatística, novamente, porque o pessoal vai desistir dela, a grande maioria, em noções de direito penal e processual penal. Por quê, professor? Porque eles vão te dar subsídios para você dominar com precisão legislação especial, tá certo? Então, até aqui, senhores e senhoras, alguma dúvida sobre o que está sendo repassado e sobre a estratégia que a gente vai utilizar? Professor, o senhor está me dizendo que a gente não vai estudar noções de informática e conhecimento sobre o Pará? Não, não estou te dizendo isso. Eu estou te mostrando as prioridades e quais vão te dar mais ponto e o motivo pelo qual a gente tem que estudar um pouco mais e, principalmente, buscar melhorar naquelas matérias, tá certo? Confirmem, por gentileza, até aqui alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa? Sim ou não?
Tudo certo? Beleza. A gente passa então agora para cá. Eu separei o edital do último concurso e nós tínhamos língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós temos aquele edital que todo mundo que é concurseiro já conhece: compreensão e interpretação de textos, gêneros textuais, ortografia oficial, domínio de coesão textual, morfossintaxe, reescrita de frases. E perceba, esse edital, a maior parte do conteúdo dele ficou em morfossintaxe ou morfologia, morfossintática, né, do período. Essa parte aqui é um pouco maior, mas também não é tão complexo para quem já estuda, tá? Então, o edital de português ele veio relativamente tranquilo nessa última prova. Significa que vai vir novamente? Não necessariamente, tá? Mas a gente vai seguir ele a priori. Raciocínio lógico, estruturas lógicas, tabela verdade, leis de Morgan e princípios fundamentais de contagem e probabilidade. O que eu vou fazer com o Alberto? Eu já tinha até conversado com ele. A gente vai utilizar a seguinte estratégia: ele vai focar única e exclusivamente com os senhores nessa parte de matemática, de raciocínio lógico, tá? E eu vou colocar aulas exclusivas para princípios fundamentais de contagem e probabilidade. Por quê? Porque essa parte aqui de baixo, ela costuma cair com um nível um pouco mais aprofundado, tá? E, além disso, as pessoas costumam errar mais isso daqui. Então, a gente vai dar uma prioridade específica, tá? Noções de informática. Também veio um edital bem interessante, não costuma fugir muito daquilo que a gente vê normalmente. Vai ser o professor Castro que vai repassar essa matéria para os senhores e para as senhoras. Os senhores ainda não conheceram ela. Conhecimento sobre o Pará, também bem pequeno, tá? Essa parte de Constituição do Estado do Pará foi o único ponto que eu achei que está muito aberto, porque tem muita coisa no Estado do Pará, mas a gente vai fazer uma triagem das últimas provas e principalmente do perfil da banca quando sair para a gente tentar detectar o que eles podem cobrar aqui, tá? Noções de direito administrativo, também. Item 1, bastante simples, dificilmente as pessoas erram. Atos administrativos. É um conteúdo bastante simples, tá? Mas que tem alguns pontos que os alunos costumam errar, diferentemente dessa primeira parte desse item 1. Item 3, agentes públicos. O pessoal erra, tá? Se ele não tiver um bom estudo, porque esse conteúdo é relativamente grande aqui para quem nunca estudou. Poderes, bastante tranquilo, tá, senhores? Principalmente porque nós temos uma quantidade absurda de poderes. Ele é um dos itens que mais cai em todo tipo de prova. Claro, como a gente vai estudar sobre a polícia civil, a gente vai falar muito sobre o poder de polícia administrativo, bem como o judiciário, mas aqui especificamente sobre o poder de polícia administrativo. Licitações e contratos também é relativamente grande, tá, senhores? Controle, responsabilidade civil tem caído muito nas últimas provas. E lei estadual número 8.972/2020, que fala sobre o processo administrativo. Então, não é um conteúdo que deve trazer grandes complicações, tá? Para quem está se preparando antes do edital. Direito administrativo, direitos e garantias fundamentais, administração pública, poder executivo, defesa do Estado e das instituições democráticas. Eu tenho algumas aulas, que inclusive quem quiser antecipar, tá, senhores? Eu vou subir, que eu gravei no final do ano passado para outra turma que a gente tinha de carreiras policiais, tá bom? E, por fim, ordem social. Então, esse conteúdo de direito constitucional, senhores, isso daqui está maravilhoso, tá? Porque está bem pequeno e bem sintético, bem tranquilo de gabaritar. Essa parte bem aqui de direitos, ela já é uma parte um pouco maior, mas a gente tem milhares de questões
que a gente pode treinar, treinar, treinar até atingir um nível de proficiência autossuficiente. Então, aqui a gente tem possibilidade, sim, de gabaritar a prova. Beleza, pessoal? Alguma dúvida a priori? Confirmem. Sim ou não? Beleza. Noções de direito penal, princípios básicos. Aqui, em princípios, a gente tem vários, tá, senhores? E apesar de geralmente princípios serem mais simples em direito administrativo e constitucional, aqui não, tá? Aqui a gente tem muitos julgados do STF e muitas coisas específicas, então é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado a nível de prova, até porque na primeira análise que eu fiz dos sites de questões, o pessoal não tem um desempenho tão bom. Lei penal no tempo e espaço é muito legal também de estudar, tá? Dá para matar tranquilo isso daqui. Conceito de crime, concursos de pessoas, disposições constitucionais. A parte que, em tese, dá mais trabalho, senhores, para quem nunca estudou direito penal, é essa parte de crimes. Por quê? Porque a gente vai ter que aprender e, consequentemente, decorar alguns prazos, algumas informações específicas relativas a crimes. Mas, no mais, a gente não deve ter também grandes complicações, tá? Processual penal, inquérito policial, tenho aulas gravadas disso aqui também, bem legais, e os alunos conseguiram gabaritar as últimas provas, então a gente não deve ter problemas. Ação penal, competência, prova, citações e intimações, prisão e liberdade provisória, dispositivos constitucionais e a Lei 9.099, tá? Então, também, essa parte aqui ela vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Enquanto em direito administrativo constitucional e noções de penal, a gente estuda mais, como que eu posso te dizer, com lógica e com técnica, aqui a gente tem que usar um pouco mais de memorização, tá, senhores? Mas, claro, as dicas de memorização vão ser repassadas para os senhores e daqui a pouco eu vou te falar como que tu não vai esquecer isso daqui. Legislação especial, lei de abuso de autoridade, também uma lei muito legal que vocês vão precisar no dia a dia. Tráfico ilícito, interceptação telefônica, crime organizado. Essa lei de crime organizado, ela cai em quase todo concurso, tá, senhores? Ultimamente, então também é bem tranquilo. Crime de tortura, registro e posse, dos crimes contra criança e adolescente, dos crimes resultantes de preconceito de raça e cor, lavagem e ocultação de bens. Esse daqui que está caindo até em concursos bancários, direto, tá, senhores? E violência doméstica contra a mulher, tá bom? E, por fim, mas não menos importante, arquivologia e estatística, tá? Essa parte de estatística, ela veio bem interessante, com um nível bem alto, e era o que eu havia te dito. Geralmente, essa probabilidade aqui, ela vem rachando, e o aluno que não é bom em exatas desiste, mas a gente não vai deixar os senhores desistirem. Se der tudo certo, a gente vai tentar atingir o 100% aqui nessas matérias. Tá bom, senhores? Confirmem a priori. Tudo certo? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não? Beleza. Então a gente vai passar para a parte de como eu vou me organizar. Senhores, a realidade da grande maioria é que a gente não tem o dia inteiro para estudar. Quem aí tem o dia inteiro para estudar? Quem trabalha, quem estuda? Manda aí, só para a gente fazer uma primeira análise no chat de qual é o perfil do aluno que está estudando para esse concurso. Me confirme, por gentileza. Tem uma que tem o dia livre, outros trabalham muito, né? Alguns só têm a noite. Beleza, mas em regra, o pessoal não tem muito tempo, né? Então, como que a gente tem projetado os nossos cursos? Isso foi uma conversa muito grande que eu tive com o Alberto, quando a gente teve a ideia de criar essa turma para a Polícia Civil. Foi o seguinte, senhores, geralmente
os cursinhos eles têm de 4 a 6 aulas por noite. Concordo com isso. Eu percebi, por exemplo, que para mim e para muitos alunos isso não é efetivo. Então, o que que os senhores vão perceber? Geralmente, vocês vão ter no máximo, tá? No máximo, o que seria equivalente a 3 tempos de aula por noite. No máximo, tá bom? Por quê? Porque eu estava falando para o Alberto que, independente da aula que a gente vai ministrar, e conversava também com o Castro sobre isso, que o aluno ele já não tem muito tempo. Se eu passar 5 matérias, ou 2 matérias, ou 3 matérias para ele, ele não vai aprender quase nada. Então é melhor fazer que nem o Alberto fez. Ele pegou lá aqueles princípios de matemática, ensinou para vocês e resolveu exercícios, tá? Por quê? Porque o aluno, quando ele está começando, é semelhante a uma criança quando está começando a falar, ainda não consegue acelerar, porque senão ele cansa e para de absorver. Eu converso muito com os meus alunos em termos de cansaço psicológico para concursos. Por quê? O aluno costuma a querer estudar, se matricular no cursinho de manhã, de tarde, de noite. Chega na prova, o que eu mais escuto eles falarem é o seguinte: professor, deu um branco. Sabe por que dá o branco? Porque o aluno não estuda com qualidade. O aluno não está acostumado a treinar. Ele está acostumado somente a assistir a aula. Aí, quando ele chega para resolver as questões, parece que ele não aprendeu nada. Então, a nossa metodologia ela é bem direta e prática. Teoria completa e aplicada a partir das tendências de questões. Porque não adianta, senhores, eu trazer um livro. Se você quisesse aprender por livro, você não ia estar assistindo uma aula nesse horário. Você pegava o livro, lia e pronto. Então, são videoaulas direcionadas para aquilo que as bancas cobram. Claro, sem deixar passar. Então, ele vai gastar em torno de 2 horas aula pela teoria e depois resolver alguns exercícios. Os senhores vão perceber que a maioria dos materiais de vocês vão ter 50 questões e nós iremos resolver 10 por dia. Qual a consequência disso? Eu preciso que o aluno ele sente e tente resolver o resto das questões, porque é ali que você vai começar a ter suas dúvidas. É ali que você vai chegar e vai falar assim, professor, eu não entendi o porquê que a probabilidade faz isso. E assim a gente vai poder melhorar, tá certo? Então, o que que acontece? Imagine que a gente esteja na segunda-feira, por exemplo, e você tenha estudado probabilidade de noite. O que que eu faço, professor? No outro dia de manhã, antes de eu ir para o meu trabalho, que eu vou me dedicar e serei policial. Os senhores serão, não é verdade? Então, de manhã cedo, vou acordar um pouquinho mais cedo, 40 minutos antes. Vou fazer cronograma? Não. Você vai pegar a lista da noite anterior e vai tentar resolver o máximo que você puder das outras 40 questões que sobraram. Na terça-feira de noite, estudei direito penal. Na quarta-feira de manhã, vou revisar as questões de direito penal. E assim sucessivamente. Ou seja, o aluno não precisa se preocupar em montar revisões e revisões. Por quê? Porque quando chegar o sábado, a gente até brinca, tá? Que nos sábados teremos a hora do show. O que seria a hora do show? É o momento que você vai pegar simulados de todos os conteúdos da semana. E esses simulados, você vai poder testar efetivamente aquilo que você aprendeu e aquilo que você não aprendeu. E esses simulados, eles vão evoluindo gradativamente. É claro que agora, nas primeiras semanas, você não tem como já sair fazendo simulados, porque a gente ainda não viu questões o suficiente. Mas a partir de fevereiro, aos sábados, vocês terão simulados para detectar possíveis falhas. Então, a fórmula que a gente utiliza é fazer um estudo
mais rápido, mais sucinto, com foco em questões e, principalmente, que esse estudo ele seja progressivo, porque, repito, não adianta jogar uma quantidade absurda de matérias e você não absorver. Pergunto para os senhores e para as senhoras, alguma dúvida a priori? Só reforçando, tá, senhores? Nos últimos anos, com o antigo método Sanches e agora, no novo cursinho que o Alberto me chamou para ministrar instruções, a gente vai continuar mantendo o que tem dado muito certo. A gente tem conseguido aprovações expressivas e a gente espera que com essa turma não seja diferente. Qual é o grande problema, senhores? Vou te dar aqui. Quais são os alunos que passam? Não vou nem te falar quem são os alunos que passam, quem são os alunos que não passam. A gente consegue perceber isso, tá? Alunos que não passam. Primeiro lugar, aqueles que não assistem às aulas. Tu não assiste a aula, não tem como passar se você não estuda. Segundo, não fazem as questões. Pessoal, mais importante do que tudo é fazer questões. Na hora da prova, o professor não vai estar lá para te ajudar. Vai ser você, uma quantidade enorme de questões ali na tua frente e um sonho em jogo. E, por fim, simulados. Qual é a importância dos simulados? Vocês vão perceber, senhores, que dentro do curso eu vou passar alguns simulados que você vai ter um tempo pequeno para resolver e outros que você vai ter tempo indefinido. Por quê? Porque às vezes eu quero utilizar o simulado para que você absorva conteúdo e perceba as suas fragilidades, e em outros você vai utilizar ele, tá? Para ganhar velocidade, que também é importante a nível de prova, tá? Então, quem são os alunos que não passam? Aqueles que não assistem às aulas, aqueles que não gostam de fazer questões e aqueles que não fazem simulados. Então, nessa parte, senhores, eu sou sincero com vocês e o Alberto também, ele está sendo sincero nas aulas. O curso, ele vai passar a parte dele, mas vou repetir para os senhores. Vocês precisam resolver questões e simulados. Professor, eu tenho dificuldade. Você vai melhorar. Confie e acredite. Agora, se você sentar na frente aqui do computador, tentar resolver duas e desistir, não vai dar certo. Pergunto para os senhores: tem algum corredor aí? A gente vai ter o TAP, né? Você vai ficar boa, Leão. Você vai ficar boa em matemática, pode confiar. Já havia alunos que eram péssimos ficarem melhores. Pergunto: se eu convidasse vocês para correr agora 5 quilômetros sem parar, seria uma tarefa fácil para os senhores que estão online aí? Sim ou não? Para alguns pode ser que sim, esteja acostumado, para outros nem tanto. No estudo é a mesma coisa, tá, senhores? A gente tem que ir melhorando progressivamente até chegar na nossa aprovação. Tá certo? Eu vou mandar para vocês daqui a pouco um modelo de materiais que a gente tem utilizado, que tem dado muito certo, para que vocês analisem, vejam como é e aprendam. Pergunto para os senhores alguma dúvida, porque a partir de amanhã, tá, senhores, vocês já vão ter muitas questões para a pessoa não ficar perdida. Inclusive, eu pretendo jogar esse vídeo aqui no YouTube para que os novos alunos que entrem não fiquem perguntando sobre isso. Vocês estão tendo algum problema em acessar os vídeos lá que da aula do Alberto ou está tudo ok? Pois é, Luiz. O que eu falo para os meus alunos em relação à discursiva? Geralmente, eu só consigo fazer uma discursiva se eu tiver conteúdo, tá? Por quê? Se eu não tiver conteúdo e teoria, ele vai falar lá. Vou te dar um exemplo hipotético. Caterine, às 5 horas da manhã, estava cometendo furto, hipoteticamente falando, tá, Caterine? Ela adentrou a sua residência. Quais as atitudes que a polícia pode realizar? Um exemplo hipotético.
discorra sobre a atuação da polícia. Então, se eu não souber classificar os crimes, não souber o que pode e o que não pode, fica um pouco difícil, tá? Só que, é claro, tendo prova discursiva, assim que a gente tiver alguma notícia mais específica, a gente vai colocar aulas de redação, tá bom? Tranquilo, senhores? Mais alguma dúvida? Caterine, naquela última previsão que tinham mandado lá, eu vou até te mandar, eles haviam dito que seria para o primeiro semestre, tá? Mas nunca é certeza em relação a concursos, né, senhores? Nunca é certeza. Se eu fosse desejar que saísse o edital, quando eu gostaria que saísse? Setembro, tá? Daqui para setembro, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, ela consegue estudar, se dedicar e chegar bem preparada. Agora, se for em maio, vai ter que correr muito com o conteúdo, porque é grande, tá bom? Principalmente se tiver dificuldades em algumas matérias específicas, tipo matemática ou direito. Beleza, senhores? Então, eu vou finalizar aqui esse vídeo, eu vou subir ele também para o YouTube, tá? E vou mandar para vocês alguns materiais para vocês darem uma olhada como vão ser feitas as nossas estratégias de estudo, tá bom? Uma boa noite e fiquem com Deus.